Ai, galera. Que merda. Tô brincando. Vamos lá, então. O que é essa bomba dessa challenge que eu tô propondo? Você pega um char do level 1 e upa até o level 400, só que sem sair do primeiro job. Só que daí tem algumas etapas que acontecem dentro dessa challenge, né? Que são duas. As ascensões e as submissões. E a gente vai falar sobre elas daqui a pouquinho. Então, quais são as regras gerais dessa challenge? Olha lá, o que é permitido? Equipamentos, todos esses listados ali, tá em cima, na primeira tabelinha. Equipamentos normais, que são dropados ou comprados em NPC. E todos esses equipamentos que tenham esse prefixo que vai de Old até Outverse. Aí os uniques são permitidos também, naturalmente, né? Acho que nada mais justo. Os equipamentos que a área troca, né, pelas Card Hunter Crests, que tem ali o Goddess Set, que tem os equipamentos da Odd Box, que são muito bons, que são os equipamentos elementais. E daí as Ears e as Tails, que você pode comprar lá no Black Market, usando a Weird Map. Quanto aos acessórios e as vestes, quais são permitidas, tá? Todas aquelas que vocês recebem em quest, tá? Seja de episódio, seja uma quest aleatória ali espalhada no mapa. Equipamentos de evento in-game, a gente já vai falar sobre isso, tá bom? Porque tem umas diferençazinhas aí de servidores. Acessórios que vocês podem trocar na Mind e também na área, que são as Feathers, né? Tem lá Feather de segunda-feira, e tem uma variedade lá de Feathers que dá pra trocar. Também tem as da Weird Box, que são aqueles rings, né? Aqueles anéis. E não podemos deixar de falar dos mais, que são os boosters das Gift Box, que estão mais que permitidos, tá bom? Quais são os pets que estão liberados? O Bozeg tá liberado, o que você recebe em quest e também que você troca de monstro. Infelizmente, quando teve a troca do Revolution pra Season 2, a gente perdeu muitas quests que davam os pets legais. Mas muitos deles foram parar no shop, não vou falar qual. Mas todo mundo sabe, é conhecimento comum. Esses pets foram parar em alguns shops, dá pra comprar ainda. Não tem stats significativos, mas já dá uma ajudadinha. E a gente tem o Bozeg, que é o melhor pet in-game, free to play. Então, tá bom. Skills. Como a gente só upa no primeiro job, né? Level 1 a 400 no primeiro job, não avança pro segundo nem pro terceiro. Então todas as skills de primeiro job estão liberadas. E as skills de aniversário, porque nada mais. O que não é permitido, galera. O que não pode. Equipamentos de My Shop, tudo que tem origem de My Shop não tá valendo. Não pode, não pode, não pode. Não pode, porra. Não interessa de onde que vem. Ah, mas eu recebi equipamento de My Shop em evento em game. Foda-se, tá? Foda-se. Não pode, não vai estar podendo. Realmente aí você vai ter que ficar um pouquinho também. Quando eu falo evento em game, gente, é relativo ao English Trickster Online, ao ETO. Tipo evento de verão, evento de Halloween, evento de Natal, aqueles eventinhos que a gente tinha. Evento popuri, tipo pet popurícia, isso pode, entendeu? Agora, coisa que seja de My Shop, que é distribuído no servidor que você tá, como forma de evento em game, não tá valendo. Nada que seja de My Shop tá permitido, nada que seja de Gacha tá permitido, nada que seja de Egg Shop tá permitido, 4G muito menos, até porque é caro pra cacete, que deve ser comprar. É claro que isso é só uma sugestão, tá, gente? Só pra gente jogar de uma forma não convencional. Você pode pegar isso daqui, todas essas regras, e falar, foda-se, eu gostei dessa, vou jogar assim. E tá tudo bem. Ninguém vai baixar aí na sua casa. O importante é que você se divirta. Se você falar, gostei dessa e regra, eu vou jogar do jeito, já tá ótimo. Eu mais que te encorajo. Tá? Eu só quero que você volte a jogar Trickster de novo. O que também não vai estar podendo equipamento customizado de servidor. A gente sabe que tem alguns servidores que tem uns equipamentos muito OPs, então vamos cortar também. Sprint não tá podendo, por favor, abaixa essa faca. Abaixa ela agora. Tá? Não me mata enquanto eu tô dormindo. Mas não. Porque, gente, senão você vai rushar o jogo. Poxa, o legal do jogo é você... entendeu? Se fuder mesmo. Tem que se fuder um pouquinho. Você vai rushar o jogo, aí perde graça. Assim, de novo, não tô escrevendo isso numa pedra e colocando no museu, né, intocável. Você pode fazer o que você quiser, mas eu sugiro que evite o sprint pra você ali aproveitar mais o jogo. Muita polêmica. Muita confusão. Ó, galera, Town 7 também não vai estar podendo, tá? Não vai estar podendo, e já tô vendo outra aí, já...
Essa noite é melhor dormir de olho aberto. Enfim. Townset não vai estar podendo e distribuir status também não vai poder. Mas tem um Uzinho ali, a gente vai falar dele daqui a pouco. Óbvio, não. Esse aqui vocês vão ter que engolir. Vocês vão ter que engolir, ó. Recebi aqui, ó. Do Twitter. Driller Boy tá cancelado até a 5ª geração da família dele. Tem gente chorando, trending topic. Não vai poder Driller Boy. Esse aqui é mais que óbvio, né? Ah, gente, por favor. Você vai ter um túnel do Carpo ali quando estiver drillando BRF? Vai! Vai, eu não vou mentir. Vai ter, mas vai ter que aceitar. O que também não vai poder? Como eu falei, que a gente vai upar do level 1 ao 400 no primeiro job, então não vai poder fazer as quests de avançar job do segundo e do terceiro e também não vai poder usar as skills. E por fim, não vai poder a ajuda de um personagem que não é um participante dessa challenge, né? Não é um challenger. E algumas considerações agora que a gente vai fazer sobre algumas pontuações que eu coloquei aqui na tabela. Então vamos começar pelo Uzinho, que é unlockable, né? Significa que é desbloqueável. Lembra que eu falei que tinha as submissões e as ascensões? Então, conforme você vai avançando nessa challenge, você vai liberando algumas coisas. No caso do Bozeg, é ali na primeira submissão que você faz o level 90, que a gente já vai falar sobre ela. Você libera, a partir do level 90 você pode adquirir o Bozeg. Até lá você não pode. O My Shop também as coisas vão ser liberadas aos poucos. Então, por exemplo, só vai ser permitido coisa de compound, refine e cosmético. E você vai liberando conforme você vai avançando na challenge. Então, ali no equipamentos não permitidos, vocês estão vendo que tem um Uzinho, o número 1. E ela é referente a Lion Fox que é Gunner. Só Lion Fox que é Gunner. Se você é Lion Fox e usa uma espada e um escudo, desencana, meu irmão. Entendeu? Daí você ignora essa regra. Mas se você é uma Fox e um Lion que vai jogar de Gunner, tem uma consideração aqui que a gente tem que fazer. E nem todo servidor também, depende do servidor que você tá. Para Fox Lion Gunner é permitido usar Vest ou de My Shop, de Gacha, Egg Shop 4G. Por quê? O Gun Booster, ela é uma skill que não escala, né? O escalonamento de AC não é muito bom. Eu acho que é fixo até, no Master é 20 de AC que dá. Tem servidor que tem outra skill que foi implementada, que é o Bullseye, que foi colocada para Sense. Então, para servidores assim, tem uma skill que retifica, né, essa falha desse primeiro job de Sense, aí tudo bem. Aí você ignora essa regra. Mas se você tá jogando num servidor que só tem Gun Booster, e daí o seu AC vai ser tipo um incremento de AC muito baixo, que é 20 no Master, se eu não me engano, daí você pode estar liberado, tá? Porque a gente tem que ser justo também. Não é porque eu vou jogar de Sense, tá? Ali no segundo ponto, não é permitida ajuda de um personagem que não é um Challenger. Que tipo de ajuda é essa? Power Leveling, Buff de Party, né? Todas essas skills que são do segundo job e terceiro job, elas não podem ali. Você não pode ter um personagem que fica ali te dando auxílio e ele não é um Challenger, tá? Você pode formar grupos com outras pessoas que são Challengers. Agora, ter um outro personagem para dropar item pra você, te passar dinheiro, te upar, aí já, né, gente? De novo, não vai ter alguém que vai ficar te vigiando 24 horas enquanto você tá jogando. Mas assim, é pra te desafiar. Então, se você quiser seguir essa challenge, recomendo também seguir essa regrinha. Agora vamos para as duas observações que devem ser feitas, que eu já falei, né? Agora, por último, todo dinheiro que você vai gastar no seu personagem Challenger desafiante tem que ser obtido pelo seu personagem. A única exceção para essa regra é coisa de Fashion e Fuse, porque são cosméticos não afeta o jogo. Então tá permitido usar um outro personagem para adquirir dinheiro para comprar Fashion e Fuse, né? Equipamentos, Artisan's Flame, todos os que envolvem cosmético, aí tá liberado. A observação 2 ela já é meio óbvia, né? A gente até comentou sobre ela. Tudo que é desbloqueável nas submissões e também nas ascensões só pode ser usado depois de ser desbloqueado. Por fim, o que são as submissões de fato, né? As submissões vocês vão ter que enfrentar os boss. Então, no level 90, a submissão recomendada é do Tutankhamen. E tem uma regrinha ali. Aí, conforme eu for falando das submissões, eu vou explicando mais ou menos como que vai funcionar. Agora as instruções para os mentores, que são os Guildmasters, Submasters e os Administrators. Eu recomendo para essa challenge ter uma guilda. Chama a pessoa que você quer jogar junto, monta uma guilda, coloca alguém para administrar essa guilda
E daí vai ser mais ou menos assim que vai funcionar. Você vai ter sua guilda, né, o nome da sua guilda, e vai ter um título, um title, que você vai dar para as pessoas. Enquanto não houve a primeira ascensão, que é do level 1 ao 99, você dá o título de efêmera. Teve a primeira ascensão, que é do 100 ao 199, coloca ASCII 1, que é, né, ascensão 1, número 1. Isso vai repetindo a cada 100 levels, né? Ascensão 2, ascensão 3, até que chega na última ascensão, que é o level 400, que eu acho que não vai ter ninguém doido o suficiente para fazer isso. Mas aí você coloca Mythos. Sugestões também, pode colocar o que vocês acharem melhor, lá, vocês combinam e colocam. Mas para dar um sentido de progressão. Só assim, só pra isso. Pra dar um sentido de progressão. E daí vem esses títulos especiais, pra dar uma competitividadezinha, né? Então você tem lá na sua guilda 5 personagens do tipo Magic. E daí você pega com maior level e joga um Smart Arcana como título. Que é referente às arcanas que você ganha fazendo as card classes, né? A Brave Arcana, Smart, Dream e Love. E daí você coloca pra indicar aquele tipo, ele é o top level, entendeu? E daí é um ranking interno da guilda. Só pra gerar um burburinho ali. Pra motivar as pessoas a upar. E daí tem também Skirmish. Nem todo servidor o Skirmish tá liberado. Isso aqui fica de sugestão. Se o seu servidor funcionar legal, o Skirmish, que é aquele PVP que acontece lá em Phantom Dungeon. Se o seu personagem morre 10 vezes, coloca Forgotten Tale. E daí ele é desqualificado da challenge. Tá? Morreu 10 vezes no PVP lá de Phantom, desqualifica. Então o PVP também é arriscado. Você tem que, jogar com a cabeça. E eu entendo de cabeça que eu só tenho cabeça. E testa, né? O cabelo já foi embora, né? Daí se mata lá 15 players, Reaper, depois evolui pra Demigod, depois The Calamity. Como funciona a challenge em si? Eu vou pelo resumo, tá, gente? Não vou ficar lendo a historinha, não. O PDF vai estar na descrição aqui do vídeo, você se quiser depois ler a historinha. Você começou a sua jornada para se tornar um ser mitológico. Para isso você tem que ter o reconhecimento dos espíritos anciões, que são os Guild Masters, né? E os ADMs e o pessoal que gerencia a guilda. Então basicamente do 1 ao 99, enquanto você não teve sua primeira ascensão, você não pode morrer. Se seu personagem morrer, desqualificou. Vamos falar agora um pouquinho das submissões. Pro caso aqui do Tutankhamen, que é recomendado no level 90, eu nem vou explicar a regrinha, porque ele é não convencional. Não houve a primeira ascensão ainda. Então se você morre antes ou depois de fazer no level recomendado, tanto faz que seu personagem já vai ser desclassificado. Fiz a submissão, consegui. Matei o bicho, ganhei a seal. Liberei ali Star Tears e Bozeg. Muito bom o Star Tears para Fortune, inclusive, porque a gente não vai ter os buffs de segundo e terceiro job. Então a gente vai ter que se escorar bastante nos Fortunes para ter uns stats adicionais. E a gente também vai usar equipamento in game. Então já libera de uma vez aí a Fortune, o Star Tears para Fortune, para dar um boost aí em vocês. Cheguei no level 100, fiz minha primeira ascensão. O que muda? É permitido aí para você ter uma troca visual. Tanto de fashion de roupa quanto de fios, né, equipamentos. Eu recomendo que você só troque uma vez. Escolhe um fashion ali pro level 100 até o 200 e fica com ele. Porque senão você vai ficar gastando dinheiro com fashion, sabe, trocando. E daí quando você chega no level 200, não tem tanto impacto, porque daí você ia ter outra troca de roupa, entendeu? Então tem uma progressão visual até do seu personagem mudando. E também para os equipamentos. Escolhe ali 3 equipamentos, né? A arma, o capacete e o escudo. E só vai comprando Artisan Flame depois para fazer por cima, assim. Aí você não gasta tanto dinheiro, não perde tanto tempo procurando um visual legal. E também tem essa coisa de progressão, sabe? Você vê seu personagem, chegou no level 100, pá, mudou. Daí quando você chega no level 200, pá, mudou de novo. O que você libera de fato agora de questões funcionais? Nate's Bottle. Já dá para você refazer alguns compounds. O seu personagem, quando morre, agora ele não é desclassificado, mas você tem que esperar 7 dias para continuar jogando. Nossa, eu detestei essa regra, vou ter que esperar para jogar. Gente, é uma corrida. É uma corrida, a gente quer ver quem é o mais doido que chega no level 400 primeiro. Então se você morre, você perde 7 dias de jogo, você se atrasa um pouquinho, entendeu? Quando você morria antes da primeira ascensão, você perdia tudo que estava no personagem também. Agora não. Quando você morre, a sua arma fica, mas o capacetão e o escudo vai embora. Até a segunda ascensão vai ter 2 submissões. Tombeth. E daí eu vou falar um pouquinho aqui da regra. Depois eu só vou passar por cima, tá, gente? Tem no PDF. Não vou ficar aqui me atendo, senão o vídeo vai ter 30 minutos só de explicação. Mas é isso aí, ó. Tô no nível 150. Fiz o Tombeth. Morri. Recai sobre a regra da ascensão. Tem que esperar 7 dias. Agora, quero fazer antes. Quero liberar esses recursos antes. Eu já acho que meu personagem aguenta fazer essa submissão no level 120. Ok, vou. Só que se você morre antes do level recomendado na submissão, seu personagem é desqualificado. Não tem mais 7 dias. Vai ter que começar de novo. Então o que isso sugere? Faz grupo. Vai lá, forma um grupo, todo mundo consegue a seal
e liberou. No 120 você já tá com, ó, Black, Green, White, Green, Elixir liberado. Já tem Nate Bottles, você vai ter esses Elixir, entendeu? Você já vai ter uma progressão muito maior que quem vai esperar até o level 150. Junto em grupo, 180, Repair Powder. Segunda ascensão, o que muda? Outra troca visual, é liberada ali o Refining Anvils, você já tem Repair Powder, agora você vai ter Refining Anvils. E aí, em vez de esperar 7 dias, você espera 5 e agora você consegue manter também um capacetão. Até a terceira ascensão, galera, você vai ter 2 submissões. Tenderlion, que vai liberar a Pet Hardened e os Elixirs Pink Ametista, que são muito bons. E no caramba você vai liberar a Cápsula Elemental. Chegou a terceira ascensão. Agora o prazo de 5 dias cai para 3 e você pode manter todos os equipamentos. Você tem outra troca visual e é liberado Scrolls, com exceção, né, obviamente, terminantemente proibido, Scroll de Ressurreição. Porque daí já é sacanagem. A partir da terceira ascensão vai ter 4 submissões, né? Count Blood, Queen Odnia, Soki e Spice Dragon. Aí você vai liberar ali distribuição de stats e Gold Tempering Gem. Chegamos no level 400. No caso não chegamos porque ninguém vai ser doido o suficiente para chegar, para jogar essa bomba dessa challenge. Mas se chegar, por favor, procure um psicólogo e prepare esses itens aí que estão listados para entregar pro mentor, pro Guild Master, que pra fechar a lore, só pra não passar batido, porque poxa, já chegou no level 400, ainda tem que fazer mais coisa. Meu Deus. Então só pra fechar a lore, basicamente você alcançou, você forjou o seu caminho até chegar no ponto em que você é aceito entre os espíritos anciões e agora você vai preparar o seu receptáculo pra ficar ali na glória eterna, ser cultuado como um ser mitológico. É sobre. O que? Ele não vai jogar de foca? Exactly. Eu já vou jogar de Rei Leão. Vou estar jogando lá na verdinha. Não essa verdinha. Por favor, YouTube, não deleta esse vídeo. O link vai estar ali embaixo na descrição. É junto com o PDF para você ler as regras certinho. Tem uma lorezinha meio idiotinha, mas se quiser ler também, tá tudo bem. E é isso, gente. Espero que vocês se divirtam. Se quiserem me seguir lá, eu vou postar no YouTube também as gameplays, lives. E vamos jogar Trickster. E até.